Eu trouxe o Zezé, irmãos, para representar esse ministério do nosso trabalho, e ele, desse trabalho da igreja, não nosso, né, da igreja. E ele então vai dar uma palavrinha rápida aí. Bom dia. Eu quero enaltecer a Daticreia por esse trabalho com as crianças, porque eu sou um fruto desse trabalho. Eu vi a foto ali e me lembrou muito, porque quando eu era criança, esse trabalho que era feito lá na minha cidade, o pessoal ia lá, alguns para visitar as famílias, né, para conversar com eles, levar o evangelho, e tinha um grupo de jovens que iam brincar com as crianças. E a gente ia para o alto de um pasto lá, onde a gente ficava soltando pipa, tinha um bambuzeiro que ele dobrava, e aí dava aquela sombra gostosa, né, fresquinha, e a gente subia para lá, e eles se maquiavam, né, e alguns como personagens da história, outros como palhaços, e faziam brincadeiras muito gostosas. E a gente cantava, e a gente brincava muito. E nessa época eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, e era muito maravilhoso esse processo. E o tempo foi passando, infelizmente isso acabou, né? Eles conseguiram um lugar para se reunir, e quando a gente fica fechado em 4 paredes, isso se torna mais monótono. E algumas crianças da minha época, eles eram muito pobres, não tinha às vezes um vestiário, e para a gente estar no meio de outras pessoas, a gente fica muito preocupado com essas coisas, né? E muitos não iam. E quando era ao ar livre, a gente às vezes estava lá no pasto, todo sujo de poeira, brincando, e eles chamavam e a gente ia. E ficava lá reunido, brincando com eles, e cantava, e tinha o horário do lanches, né, que era a parte que a gente mais gostava, que era a hora do lanche. A bala conquista a criança, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia está muito fácil, né? Mas antes você falar que ia dar bala, você saía correndo, aquela molecada atrás de você, né? Então era muito maravilhoso esse processo. E eu cresci com isso, e depois não dei continuidade, né? Às vezes eu acho que por causa disso também comecei a trabalhar, e essa coisa também parou, né? Porque foi para 4 paredes, e aí já não teve mais essas brincadeiras, já não teve mais esses momentos. E eu acho também que o pessoal que fazia isso também, eu falei que eu não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém, então é chato isso, mas ele deve ter crescido, deve ter casado e teve que constituir família, não pôde e não veio outras pessoas para fazer esse trabalho, né? Mas aí eu fui para outra cidade, fui trabalhar fora, e casei depois, e veio minhas meninas. E aí tem até a foto das minhas meninas ali, e através desse trabalho que não parou, não vou citar nome, mas ele voltou com esse trabalho, né, com crianças, e através desse trabalho com essas crianças, minhas meninas foram, e todo dia insistia. E aí insistia para a gente ir, eu fui um pouco mais assídua a não ir, minha esposa foi, a Alexandra, minha esposa, foi primeiro, e elas, quando ia, me insistia para mim ir, não, eu não vou, hoje não, no próximo domingo eu vou. E foi ficando desse jeito. E eu passei muito por outras igrejas, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas, aliás, é claro que eu sei, né, que é o Espírito Santo que habita em mim, mas as pessoas batem o olho e logo perguntam se eu sou evangélico e de que igreja eu frequento. E todos os lugares dos quais eu trabalhei, foram muitos, Macaé, Brasília, todos os lugares que eu chegava, eles me convidavam para ir à igreja evangélica. E aí eu não tinha nada para fazer e ficava sozinha, às vezes, nos alojamentos, e eu ia. Mas aquilo não me chamava atenção, né? Porque não era aquela igreja, no caso, que eu queria seguir. Não era aquele estilo que eu achava que eu deveria seguir.
E aí eu voltei para a minha cidade, e aí as minhas meninas frequentando, né, a igreja presbiteriana, e por incrível que pareça, nesses lugares, eu não fui convidado por ninguém para estar frequentando uma igreja presbiteriana, né, nesses lugares, porque era só igrejas evangélicas, sem querer falar mal, né, de outras denominações, mas era onde eu não me sentia muito à vontade, né, nas denominações as quais eu frequentei. E aí eu comecei a fazer a participar desse trabalho aqui na IPV e lá na minha cidade, né, na congregação de Teixeiras, e tenho crescido muito, tenho aprendido muito com o pastor Ângelo, né, e espero estar crescendo muito, e eu, né, com esse testemunho de crianças, né, se por acaso eu vier um dia a me tornar um evangelista ou alguma coisa da igreja lá de Teixeiras, é um trabalho que eu quero dar seguimento, esse trabalho com crianças, porque isso com certeza é um meio de atrair os pais, né? Se a criança quer ir, o pai tem que ir e levar, né? Então, as crianças, elas gostam desse processo, de brincadeiras, de contar histórias, isso prende muito a atenção das crianças. Eu acho que é uma das coisas que não deveria ter acabado, mas infelizmente lá terminou, né? Mas é um trabalho muito bom. E para encerrar aqui, eu queria ler para os irmãos, no Salmo 27, o versículo 4, que diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que Deus possa estar nos abençoando e que esse trabalho de evangelismo, né, possa crescer cada vez mais, né, e que nós possamos estar procurando ensinar as nossas crianças a caminhar nesse caminho. Porque eu lá de criança, eu não imaginava, né, que eu fosse hoje estar na igreja presbiteriana, mas com certeza essas historinhas, essas músicas, elas ficam no coração das crianças e elas vão, quando eles crescerem, eles vão lembrar disso. E uma das esperanças que eu tenho a respeito no caso pessoal do meu filho, meu enteado, é essa, que ele, quando criança, ele ia para a igreja com a gente, muitas das vezes obrigado, né, porque os pais vão, então sozinho em casa ele não pode ficar. Mas ficou, porque às vezes quando ele está trabalhando, eu escuto ele às vezes cantarolando essas músicas, né, da igreja, que ele aprendeu. Então, com certeza, futuramente Deus vai tocar no coração dele, ele vai lembrar daquilo que ele aprendeu quando criança, e ele com certeza vai voltar para a igreja e ficar, né, no Evangelho. Eu agradeço muito aos irmãos pela abertura, né, e peço a Deus que isso possa, assim como eu li aqui, que isso possa estar continuando, que as nossas crianças, que todos nós sejamos abençoados por Deus. Muito obrigado.